Nesse vídeo aqui eu vou te contar uma das histórias mais cabulosas de toda a história da igreja. É um episódio tão importante que marca a mudança do mundo medieval para o mundo moderno. Eu estou falando da luta que o Papa Bonifácio VIII teve com o rei da França, o Filipe IV, o Belo. E esse episódio é tão importante que ele muda a história do Ocidente. Tá começando o primeiro episódio de nossa série de tretas históricas, então bora ver essa história. Seja muito bem-vindo ao canal Cruz História, eu sou Breno Salles e esse aqui é o nosso canal focado na história da igreja e do mundo. E se você curtiu a ideia do projeto, quer fazer parte do canal, clica no botão de se inscrever aí embaixo e vem fazer parte, porque tá só começando e eu conto muito com seu apoio. Agora sim, a gente vai falar sobre a treta histórica entre o Papa Bonifácio VIII e o rei Filipe IV, o Belo. E pra gente entender exatamente o que aconteceu, primeiro vamos falar sobre o Papa Bonifácio VIII. De onde que ele veio, quem ele era, bora lá. Ele nasceu na região de Anagni, lá na Itália, no ano de 1230. E o nome dele não era Bonifácio, esse foi o nome dele como Papa. O nome dele mesmo era Benedetto Gaetani, perdoe o italiano. Desculpe! E ele nasceu numa família de nobres bem importante, os Gaetani. Espero que seja essa a pronunciação. E essa família é tão importante que ela já teve um outro Papa na história. Foi o Papa Gelasio II. Desde jovem, o Bonifácio sempre foi uma pessoa bem imponente. Ele era um cara alto, ele era forte, ele tem uma figura meio severa assim. Era um cara que tinha autoridade e tinha um temperamento meio firme. O maluco é brabo. Era um sujeito bem decidido. E isso vai complicar um pouco a vida dele lá na frente. A gente vai ver. Ah, bom! Além de tudo, ele era um cara muito inteligente. Ele estudou nas principais universidades da Europa. Ele conhecia muito bem teologia, filosofia, as artes liberais. E é muito provável que ele tenha conhecido São Tomás de Aquino, já que eles são mais ou menos da mesma época. E na lista de pessoas incríveis aí que ele conheceu, tá o rei da França, São Luís IX, que inclusive o próprio Bonifácio depois ia colocar como santo. Então, o santo que ele canonizou, ele conheceu em vida. Isso é demais. E por conta da sua capacidade de trabalho, pelo intelectual que ele era, ele foi escolhido como diplomata em várias missões da igreja, principalmente na França. Mas não só lá, ele atuou em outros lugares também, e sempre com bom desempenho. Ele era um cara realmente competente naquilo que ele fazia. Ele foi trabalhando, crescendo, até que finalmente, em 1281, o Papa Martinho IV fez dele um cardeal. Já em 1294, a gente pulou uns bons anos aí, a gente tem um outro Papa, é o Papa Celestino V, e ele é muito importante para a gente entender o que aconteceu depois com Bonifácio. Celestino V foi um Papa muito bondoso, ele foi realmente uma alma piedosa, e ele foi o fundador dos Celestinos. Inclusive, ele é considerado santo, é São Celestino V. E ele assumiu o papado numa época muito complicada, tinham questões realmente sérias para serem cuidadas pela igreja, e aqui precisava de alguém com energia, uma pessoa com um pouco mais de garra, assim. E o Celestino não tinha esse temperamento, ele era um cara exatamente combativo. Naquela época, a liberdade da igreja estava ameaçada por conta dos reis, dos senhores feudais, que nos últimos tempos tinham conquistado um enorme poder e queriam se intrometer ali nas questões internas da igreja. E é o caso da França, por exemplo, se metendo em questões da igreja, pegando bens e terras que pertenciam à igreja. Assim, coisa bem complicada daquela época. Ah, mas que miserável, trapaceiro, sem vergonha, traiçoeiro! E aí, por conta de tudo isso, começa o movimento de pessoas pedindo a renúncia do Papa para que outra pessoa governasse a Barca de São Pedro e tomasse à frente uma postura mais enérgica, um lugar mais, óbvio, temos que dar resposta a isso, entendeu? Tem até uma lenda no meio dessa história aí que eu vou contar porque é muito interessante. Dizem que quando ele renunciou, o Papa Celestino V virou para o Bonifácio VIII e falou o seguinte para ele: entrarás como raposa, governará como leão e morrerá como um cão. Eu não sei se ele de fato disse isso, não combina muito com a descrição do santo, mas é meio sinistro se você pensar no que aconteceu de fato com Bonifácio, então, sei lá. Um tempo depois, em 24 de dezembro de 1294, é eleito um novo Papa, alguns meses depois da renúncia de Celestino. E quem assume é Bonifácio. Ele deixa de ser o cardeal Benedetto e passa a ser o Papa Bonifácio VIII, que está falando aqui. Agora que a gente falou dele, a gente vai falar sobre o outro lado, o rei da França. Filipe IV, o Belo, chamado assim por conta das suas características faciais, nasceu em 1268 e era neto de São Luís IX, né, rei da França, santo. Só que diferente do avô, ele foi muita dor de cabeça para a igreja. Filipe está diretamente relacionado a dois episódios muito tristes e muito sinistros da história da igreja. O fim da Ordem dos Templários, tem tudo a ver com ele, e o cativeiro babilônico, que é um negócio que eu tenho que contar aqui um dia, que é horrível. E o reinado do Filipe IV é uma coisa tão sem precedentes, que dá para marcar assim o antes e depois do reinado dele. Porque foi basicamente a partir dali que a Idade Média começou a ruir de vez. De verdade, a mudança foi tão drástica que a gente consegue encontrar ali as sementinhas do que viria a ser o mundo moderno. Caracas. E quando é que começou a treta entre eles? Começou quando a França decidiu fazer uma coisa meio louca aí.
decidiu taxar os bens da igreja no território francês. Decidiu cobrar imposto da igreja na França. E contra isso, o Papa Bonifácio reagiu, dizendo que isso é ilegal e feria os direitos da igreja na França. E foi aí que, em 1296, surge uma bula do Papa, a Clericis Laicus, acho que é assim que fala, não sou muito bom em latim, determinando que o Estado francês não poderia cobrar aquele imposto e que os clérigos, os membros da igreja, não deveriam pagar o imposto. E a reação do Filipe foi muito ruim. Se o Bonifácio VIII tinha um temperamento difícil, é porque vocês não viram o rei da França. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Ele disse que não ia mandar nem mais um centavo para Roma e que toda a ajuda que o Papa precisava para realizar uma nova cruzada não seria dado. Então, armas, cavaleiros, esquece, você está por conta. O clima foi ficando meio pesado e alguém tinha que fazer alguma coisa. Quem tomou a iniciativa foi o Papa, que decidiu renunciar a algumas coisas ali e permitiu a cobrança do imposto em caso de necessidade. E além disso, ali, para deixar a coisa mais tranquila, ele canonizou o avô dele, o São Luís IX, e colocou ele no rol de santos. Isso amenizou um pouco a situação. Mas não por muito tempo, porque a bomba ia estourar de novo. Em 1301, um bispo francês chamado Bernard Saisset, perdoe o francês, não muito bom, decidiu falar com o rei e lembrou para ele duas coisas. O dever que ele tinha de respeitar os direitos da igreja e de contribuir com o Papa para a realização da cruzada. Filipe não ficou nem um pouco feliz com isso, ele tinha um temperamento bem difícil. Nessa brincadeira, esse bispo francês acabou sendo preso e na cabeça dele o que circulava eram as outras ideias aí. Pegar os estados pontifícios da igreja, aumentar o domínio da sua monarquia, enfim, uma tática bem expansionista. Essa vai ser a minha melhor vigarice. A história chegou em Roma e o Papa Bonifácio VIII exigiu a libertação do bispo. Só que nessas horas o Filipe era surdo, ele não estava nem aí pro que o bispo estava falando. E tem uma coisa que complica isso também. Muita gente apoiou isso daí por vários motivos diferentes. Tinha gente que apoiou o rei por conta do desejo que eles tinham de uma igreja independente, sem interferência do Papa. É a gente aqui e o Papa lá. E outros que deviam favores ao rei, gente que só cresceu na vida por conta da monarquia e acabava, tendo essa bajulação aí. Resumindo, tinha muito interesse envolvido e essa história foi tomando proporções bem grandes. Em 1302, o Papa convoca um sínodo e convida também o rei Filipe para participar do sínodo, e ele faz isso através de uma bula chamada Ausculta Filii, que significa escuta filho em português. Mas nem Filipe, nem rei nenhum apareceu, e aquilo ali já era um sinal. Rolou uma sacanagem muito, mas muito grande. Essa bula nunca nem chegou na França. Na verdade, estava circulando uma versão adulterada dessa bula, um outro conteúdo bem diferente daquele que tinha sido redigido pelo Papa. Essa bula falsa que ficou circulando inventava um monte de coisa e colocava a população da França contra o Papa Bonifácio, para gerar aquele clima de, olha, estamos contra o Papa, é França contra o Papa. Meu Deus! E a decisão da nobreza foi que os membros da igreja, na França, não participassem do sínodo que o Papa tinha convocado. Só que mesmo com tudo isso rolando, de fato o sínodo aconteceu e em 18 de novembro de 1302 a gente teve uma nova bula, a Unam Sanctam. E o que é essa bula? Essa bula é só um resumo do que é a Idade Média, que é uma quase teocracia, A gente tem a igreja dando um direcionamento para os estados. É basicamente a tese tradicional que a gente conhece como Idade Média. Só que do jeito que a história estava caminhando, do jeito que estavam seguindo aqueles eventos ali, ninguém ia dar a mínima para aquela bula. A sociedade medieval já estava virando meio que coisa do passado. E a gente está falando aqui da mudança que acontece por parte dos estados. Na França mesmo, o circo estava pegando fogo. A difamação contra o Papa Bonifácio VIII estava muito grande. E aí o que o rei Filipe decidiu fazer? Na França, ele reuniu os nobres e muita gente que era contrária ao Papa Bonifácio VIII e começou a acusar ele de um monte de crime. Porque ele fez isso, ele fez aquilo, ele é herético, não sei o quê. Então assim, a coisa tá realmente crescendo. Eu estou sentindo uma treta! E naquele momento ali, o rei tinha ao seu lado duas pessoas bem terríveis. Guilherme de Nogaret e Sciarra Colonna. Esses dois aí foram responsáveis por executar um plano que simplesmente acabou com Bonifácio. Nogaret e Colonna, armados com vários cavaleiros, foram até a Itália, na cidade onde vivia o Papa, lá em Anagni, e assaltaram o castelo onde ele estava. Eles fizeram um saque e simplesmente tacaram o Papa na cadeia, prenderam ele. E aí foi nesse momento que o Sciarra Colonna, no dia 7 de setembro de 1303, deu um tapa no rosto do Papa Bonifácio VIII. Isso daí ficou conhecido como o atentado de Anagni, e o castelo onde isso aconteceu existe até hoje lá na Itália. Um tempinho depois o Papa foi solto, mas os eventos daquilo ali foram tão traumáticos que ele acabou morrendo pouco tempo depois. E ali foi basicamente o fim da Idade Média. Em pouquíssimo tempo ela iria simplesmente desaparecer e o mundo moderno estava dando seus primeiros passos. E o que foi a Idade Média? Ela foi um longo período onde o cristianismo, a religião,
e os estados estavam trabalhando juntos pela promoção do primeiro, ou seja, difusão do cristianismo. A igreja era o guia para os estados, é ela quem ditava quais são os princípios, quais são as regras que devem ser obedecidas. A sociedade respirava cristianismo, a filosofia do evangelho estava impregnada em tudo, na vida das pessoas, na conduta dos reis, das rainhas, tudo respirava catolicismo. A sociedade foi cristã de fato, é nesse momento que a gente tem reis, rainhas e até imperadores santos. Imagina isso. Claro, essa relação não foi nem um pouco perfeita. Eu já falei aqui, um dos momentos mais horríveis da história da igreja é durante a Idade Média, ali século X, o século de ferro, mas é inegável, a Idade Média trouxe para a igreja muita coisa positiva. É só pensar em São Luís IX, num Santo Estevão da Hungria, nas Rainhas Santas, Santa Isabel de Portugal. É muita coisa legal. Aos trancos e barrancos, as nações da Europa estavam unidas pelo manto do catolicismo. E é isso daí que a gente chama de cristandade. São os reinos sobre o manto da igreja. Só que a partir de Filipe IV, isso vai mudar para sempre. Filipe faz parte de uma nova mentalidade na Europa, que coloca a igreja no papel secundário e quem fica à frente é o Estado tomando as decisões mais importantes. O conflito entre Bonifácio e Filipe foi um choque entre duas visões do mundo. A Idade Média tinha uma outra tese, ela tinha uma outra ideia. Para a Idade Média, a igreja tinha apenas uma cabeça, que era o Cristo. E essa igreja deve dirigir as almas, e isso inclui também os estados. Isso daí ficou conhecido como a doutrina das duas espadas, o poder secular e o poder espiritual, todos reunidos na igreja. Para a Idade Média, isso faz parte do plano de Deus para a salvação dos homens. O mundo moderno ele vai discordar disso, ele vai dizer uma outra coisa, vai dizer que o poder que os reis têm não depende de forma alguma da igreja, vem diretamente de Deus. E a coisa pegou mesmo na França, onde as pessoas falavam que o poder do rei vem do direito natural, sem qualquer participação da igreja, orientando todo esse processo. A própria razão natural era a fonte do poder real dos reis. No fundo era uma desculpa para afastar a influência da igreja, basicamente isso. Tudo errado. E essas eram as duas visões de conflito. De um lado a igreja orientando os estados e do outro os estados querendo se rebelar, procurando mais autonomia. E é esse choque que a gente vê de frente no conflito Bonifácio VIII e Filipe IV. Se hoje a nossa sociedade está tão afastada do que a gente conhece como o cristianismo, é muito por conta desse episódio. É a partir dali que a gente tem uma secularização muito forte da sociedade. É o que eu sempre escutei e eu vou repetir aqui também. Se você não conhece o passado, você não conhece o presente. Você não sabe explicar as causas dos fenômenos que você vê. Então você precisa de história, você precisa dessa contextualização para entender o que se passa hoje em dia. Interrompemos essa transmissão para informar os telespectadores que ocorreu um problema técnico. Infelizmente, a câmera desligou no meio da gravação por conta da bateria. Desde já, pedimos desculpas por quaisquer inconvenientes. As imagens a seguir foram gravadas após o incidente. Agradecemos a compreensão. E o tapa no rosto do Papa Bonifácio não foi só um tapa no Papa. Aquilo ali foi uma rejeição a tudo que tinha sido a civilização ocidental até aquele momento. E é por isso que o mundo nunca mais foi o mesmo depois da treta histórica entre o Papa Bonifácio VIII e o rei da França, Filipe IV, o Belo. Ou não tão belo depois dessa história aqui. E essa história ainda vai render muita coisa. Como eu disse lá no início, Filipe tá ligado a outros eventos bem sinistros, tipo o fim dos Templários, então tem muita coisa pra falar ainda. E se você gostou desse conteúdo, deixa um like aí embaixo e se inscreve no canal, clicando nesse botão que tá aparecendo aí na tela, e faz parte dessa comunidade que tá só começando, tem muito conteúdo legal para vir ainda. E esse apoio é fundamental para que a gente continue esse trabalho. Aqui no final eu vou deixar 2 outros vídeos para você continuar assistindo os vídeos aqui do canal. Então é isso, eu conto muito com a sua ajuda. Comenta aí embaixo o que você achou, se você achou interessante, se você sabia disso, se não sabia. Enfim, eu quero saber a sua impressão do vídeo. O que isso contribuiu para você, se você... Nossa, que legal, conhecimento novo. Enfim, deixa aí embaixo a sua impressão do vídeo. E não esquece de dar uma olhada na descrição. Tem muita coisa aí embaixo, eu deixei uns materiais extras para quem quiser se aprofundar. E é isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, salve Maria e fique com Deus.